Educa TV apresenta Educação em Debate. A pesquisa Saúde Mental dos Educadores 2022, realizada pela revista Nova Escola, em parceria com o Instituto Ame Sua Mente, analisou os efeitos e os impactos da pandemia na saúde mental dos profissionais da educação. Com participação de mais de 5.000 profissionais, entre professores, gestores e demais educadores da escola pública, em sua maioria, o levantamento realizado nos estados brasileiros e Distrito Federal apontou para um número elevado de educadores que consideram a saúde mental ruim ou muito ruim. Entre consequências negativas destacadas pelos participantes da pesquisa, destaca-se os sentimentos intensos de ansiedade, seguidos por baixo rendimento, cansaço excessivo e problemas com sono. Há ainda outros problemas apontados, como dificuldade de socialização, isolamento, sensação de tristeza e aumento do consumo de álcool e psicoativos. É sobre isso que nós vamos conversar hoje no Educação em Debate. Eu sou Risa Lemos, diretora do CEI Lídia Bencardini Mazelli, e fui convidada hoje pela equipe do Educa TV para mediar o Educação em Debate de hoje. Conversam conosco sobre o tema Saúde Mental dos Profissionais das Escolas, Tida Campos, assistente social do Hospital Dia da Unicamp, doutoranda na área de saúde mental, onde discute sobre os impactos da Covid para a saúde. Também conversa conosco Caroline Martins, agente de educação infantil do CEI Anita Afonso Ferreira, há 14 anos atuando na Rede Municipal de Ensino de Campinas, que também é profissional da área de psicologia, trabalhando como psicóloga clínica, atendendo crianças, adolescentes e adultos. Nós agradecemos a presença e a disponibilidade de vocês de participar conosco nessa discussão tão importante sobre a temática da saúde mental dos profissionais da educação. Bem, meninas, vamos então para a primeira pergunta. Como vocês, como profissionais da saúde, que percebem o problema da saúde mental das pessoas, de que maneira esse problema se agravou, se intensificou durante ou após a pandemia e em relação aos últimos episódios de violência nas escolas? Qual é o impacto que vocês conseguem perceber na vida dos educadores, na sua saúde mental, tendo em vista todo esse contexto? Começa então conversando com a gente, a Tida. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Risa, você faz uma pergunta de extrema importância, né? Porque o que na saúde mental a gente tem observado é que exatamente a questão da pandemia e da Covid houve um aceleramento na questão da saúde mental. E o que eu, sendo uma profissional da área de saúde, assim, posso observar é que o SUS, né, a saúde, ela não estava preparada e ainda não está, né, para pegar esse pós-Covid, essa sequela de saúde mental. E o que a gente tem visto é um índice de violência extremamente grande, né, em todos os segmentos e setores, mas, com certeza, a grande pergunta hoje para nós, todos que somos trabalhadores, eu na área de saúde, vocês na área da educação, é quem é que cuida de quem cuida, né? Quem é que cuida desse cuidador? Porque o que a gente vê, né, com esses últimos acontecimentos, esse nível de violência que nós temos visto, tanto na sociedade, mas ele tem se mostrado muito mais claro hoje no nível de crianças, né, de escolas infantis e de escola, desestruturou a sociedade e a família como um todo, e isso fez com que a escola tivesse que ter uma posição de responder, de dar resposta a esse nível de violência, sendo que não foi pensado na questão do preparo deste trabalhador, né, deste profissional que também cuida,
né, que ele também cuida, mas que ele também precisa ser cuidado. Né? Existe, a gente diz muito no SUS, é preciso olhar a integralidade do ser. Né? A gente precisa ir para além do que a gente está acostumado a ver, que a gente chama, tem um olhar tendencioso de fragmentar os problemas a partir da instituição e do momento instituído que a gente está. Então, assim, nós não podemos olhar, por exemplo, para a criança que sofre, né, para o sofrimento da criança, apenas dentro da instituição escolar, olhando para ela no sentido de que ela tem que ser avaliada a partir do seu aprendizado ali, sem pensar que essa criança ela traz todo um contexto histórico da sua casa, da sua vivência, do seu território, da sua cultura, do seu segmento religioso. E isso não pode estar desfocado do profissional que está à frente, daquele professor, daquele educador que está ali. Por quê? Porque ele também vem e ele também não pode ter um olhar fragmentado daquele que educa apenas a nível da instituição. Ele traz todo um contexto histórico também. E é preciso pensar nesse profissional desta maneira, né? Que hoje o impacto da saúde mental ele afetou a todos nós, a todo mundo, a todas as pessoas. Né? Independente de ser o educador, de ser o profissional de saúde, ou de estar em outra área, em outro segmento social, as pessoas estão afetadas. E aí a grande questão é como é que nós, enquanto profissionais também afetados na questão da saúde, vamos trabalhar com outros profissionais afetados. Então, eu acho que, neste momento, é preciso repensar, né? A partir da área de saúde da qual eu estou, a nossa grande discussão é pensar como que juntos, coletivamente, o SUS pode pensar e trabalhar e propor outras formas de fazer com que as pessoas saiam desse impacto da saúde mental ruim, porque houve um isolamento social, e que foi muito duro, porque o ser humano não está acostumado ao isolamento social. Então, isso é muito grave. Né? E este isolamento social gerou um índice de violência doméstica que foi assustador. Os dados nos assustaram, de fato. Né? E ele faz o quê? Ele trouxe uma relevância na questão da violência. E nesta violência, que a gente chama de doméstica e domiciliar, estávamos todos nós, inclusive o profissional educador e educadora. Então, assim, houve um impacto, sim, é um impacto muito grave, eu acho, e que nós temos que debruçar o olhar para ver como é que o SUS, ou como é que a saúde está entendendo essa doença, porque é uma doença mental, é um sofrimento psíquico muito grande e acumulativo. Como é que outros caminhos, né, sem medicalização extrema, a gente pode ajudar a conduzir e melhorar essa questão do impacto. Excelente, Tida. Muito obrigada pelas suas considerações. Agora nós vamos ouvir, então, a Carol, que atua em duas frentes, né? Ao mesmo tempo que ela está na ponta na escola, ela também atua como psicóloga clínica. Carol, como que você identifica esse impacto na saúde mental dos educadores, estando nessas duas esferas? Conta um pouquinho para a gente. Olá, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer. Respondendo a sua pergunta, para mim foi muito desafiador, tem sido muito desafiador, por estar nessas duas frentes. Então, a gente vê o impacto, né? Eu posso estar ali na escola, eu trabalho numa escola de educação infantil. Nós temos 15 salas que recebemos crianças, é uma escola muito grande, nós temos em torno de 500 crianças na escola. A questão da pandemia impactou de uma forma muito negativa e muito difícil a questão no educador, né? E com as crianças também, porque para a gente foi muito desafiador, a gente teve que ressignificar a nossa forma de chegar até a criança. Foi uma luta muito grande, a Risa, como diretora, sabe, porque nós lutamos contra o excesso de tela na educação infantil e, de repente, nós nos vimos tendo contato com a criança ou com suas famílias
apenas através das telas, né? Então, foi algo muito desafiador, fora todo o contexto de saúde, fora todo o contexto de pressão, de isolamento que nós estávamos vivendo. Então, quando nós voltamos para a escola, a nossa ideia sempre é zelar pela criança de uma forma integral. Porém, você tinha que se limitar a um distanciamento. Você precisava olhar para aquela criança de 2 anos e pedir para que ela usasse uma máscara. Como que você cuida e educa na educação infantil nessas condições? Então, foi muito desafiador. Fora que no consultório eu recebi profissionais da educação que estavam vivendo demandas que eu também estava vivendo com os meus colegas. E ali na escola eu tenho um limite onde eu não posso ultrapassar, porque ali eu sou uma educadora, né? Mas eu tenho visto muitos profissionais ainda sofrendo os impactos da pandemia, sofrendo um estresse pós-traumático. E, de repente, quando a gente começa a se recuperar desse estresse pós-traumáticos, começam a acontecer vários ataques às escolas. E aí a gente tem que pensar novamente essa questão do trauma, de mais um trauma. Você não conseguiu se recuperar ainda como profissional e você está novamente diante de uma situação difícil e adversa, tendo que se reinventar novamente. Assim como a Tida diz, nós também temos as nossas questões como ser humano. Então, quem está cuidando do cuidador? Para que o cuidador consiga acessar e cuidar daquela criança. Nós, como cuidadores, nós, como educadores, que o educador na escola, ele vai desde o zelador que recebe a criança na portaria, aquela pessoa que cozinha, o gestor, o professor, o agente de educação infantil, no caso da educação infantil, todos nós somos educadores e todos nós estamos ali com a ideia, com a intenção de cuidar daquela criança, mas, ao mesmo tempo, nos sentindo desprotegidos. Então, tem sido uma luta muito grande. É interessante que as pessoas elas têm se achegado a mim para conversar. O pessoal brinca muito lá na escola que tinha que ter uma salinha para a gente conversar, né? Porque as pessoas realmente estão carentes de falar sobre o que elas estão sentindo. E o pessoal tem falado que não tem assistido a programas que falem sobre essas questões trágicas que estão acontecendo, sobre as ameaças, que têm evitado redes sociais para não pensar no que estamos vivendo. Então, as pessoas estão buscando fugir da realidade porque não estão conseguindo lidar com ela. Então, nós precisamos olhar como a rede vai cuidar desse cuidador. Nós precisamos desenvolver políticas públicas para cuidar desse profissional que cuida. Nós precisamos ter tempo e espaço na escola para falar sobre isso. Nós precisamos de profissionais na educação cuidando realmente do educador. Nós agradecemos as considerações da Tida e da Carol. Nesse primeiro bloco, nós discutimos a respeito dos impactos na saúde mental dos educadores, tanto do contexto pandêmico quanto a questão da violência, que tem permeado a sociedade brasileira como um todo. Nós gostaríamos de destacar 2 pontos importantes. Primeiro, a questão da integralidade, né? O ser humano como um ser integral, que precisa ser contemplado e valorizado nas suas múltiplas dimensões, psicológica, social, física, enfim. E também a importância do Sistema Único de Saúde, como uma política fundamental para a sociedade brasileira, que nos iguala, que nos torna pessoas constitucionalmente com direito à educação estabelecida, com direito à saúde estabelecido. Então, nós agradecemos a participação nesse primeiro bloco da Tida e da Carol, e nós voltamos daqui a pouquinho, nós vamos fazer um breve intervalo, então não sai daí, que o Educação em Debate volta já. Educação em Debate. Educa Acontece, as notícias sobre educação. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas.
um mundo de conhecimento para você. Educação em Debate. Bem-vindos de volta ao Educação em Debate. No primeiro bloco, nós conversamos com a Tida Campos, assistente social da Unicamp, e a Caroline Martins, agente de educação infantil da Prefeitura de Campinas e psicóloga clínica. Nós conversamos a respeito da saúde mental dos profissionais da educação em tempos adversos. Tivemos vários pontos importantes de destaque, como o cuidado com quem cuida, o Sistema Único de Saúde, a questão da violência nas escolas, a questão das dificuldades enfrentadas pelos profissionais em tempos de pandemia e pós-pandemia. E nesse segundo bloco nós vamos conversar mais um pouco sobre o tema. Agora a gente vai conversar pensando nessa perspectiva integral do indivíduo que vocês trouxeram no primeiro bloco. Das políticas públicas educacionais, nós temos o desenvolvimento integral da criança, o desenvolvimento integral do educando, como um ser único em seus múltiplos aspectos, social, psicológico, físico. E na educação, com os educadores, também não é diferente. Somos todos seres integrais. Quais seriam, então, as políticas públicas implementadas hoje, tanto no Sistema Único de Saúde, quanto nos sistemas de ensino, pensando nessa perspectiva integral do sujeito? Quem começa respondendo para a gente agora é a Carol Campos, a Carol Martins. Bom, nós temos até uma lei, né, Tida, que prevê, a Lei 13.935, ela prevê o profissional, o psicólogo e o serviço social nas unidades básicas de educação. Mas, até então, nós não temos visto essa lei efetivamente nas nossas unidades educacionais, infelizmente. Políticas públicas, nós até temos algumas em andamento, porém, efetivamente, nas escolas, eu, como trabalho na educação infantil, como agente de educação infantil, infelizmente tem um déficit muito grande. A pandemia, ela só trouxe à tona uma deficiência que já havia, que era olhar para o educador, que era olhar para o profissional da educação. O sofrimento do profissional, ele sempre existiu. Nós estávamos aqui conversando sobre várias questões que nós sempre tivemos, de violência ou de depressão. Nós somos um ser integral, não tem como eu deixar os meus problemas em casa e trabalhar como se eu fosse uma outra pessoa. Porém, hoje, a pandemia, esses ataques que nós estamos passando nas escolas, né, e sendo ameaçados o tempo todo, ele tem acentuado essa questão na nossa saúde emocional. Então, nós temos profissionais sofrendo com crises de ansiedade, nós temos profissionais aterrorizados, com medo, nós temos profissionais que não estão dormindo. Há pouco tempo, nós temos ouvido falar muito sobre a síndrome de Burnout, ou a síndrome do esgotamento profissional, né, que é um distúrbio emocional com sintomas resultantes da vida profissional, com sintomas resultantes do trabalho, que seriam o estresse crônico, o cansaço, a fadiga excessiva, a irritabilidade e tantos outros sintomas que estão dentro dessa síndrome. Né? Hoje se fala muito nisso, mas é uma síndrome que ela já existe há muito tempo. Ela foi reconhecida pela OMS em 2022 apenas, como uma doença, mas é uma síndrome que já existe há muito tempo, e que bom que estamos falando sobre isso, que bom que nós estamos tendo essa oportunidade de ter essa conversa, de falar sobre a saúde mental, né, do profissional da educação, porém, nós não podemos parar aqui. Nós não podemos ficar só numa conversa, nós não podemos ter apenas uma lei que não está sendo efetiva nas escolas. Nós precisamos ir além. Eu recebi um caso, gostaria de compartilhar com vocês, para vocês entenderem um pouco disso. Eu recebi um caso no consultório de uma mulher que a demanda inicial dela era o relacionamento. Ela estava pensando em pedir divórcio para o seu esposo. E durante as sessões de terapia, ela era uma diretora de escola, resolvi trazer esse caso porque ela era diretora de escola, e durante as sessões de terapia, nós fomos percebendo que a questão dela, na verdade, estava no trabalho. Era o excesso de trabalho. Ela estava com a síndrome de Burnout, mas ela não tinha ideia do que era isso ainda. Ela estava sofrendo disso, e quando ela ia para casa, ela sentia aquele cansaço.
aquela exaustão excessiva do seu trabalho. Ela não conseguia lidar com as situações comuns do dia a dia, que era o seu relacionamento, filhos. Então, ela estava pensando, inclusive, em se divorciar, mas a questão dela não era essa. A demanda maior dela no momento, é claro que ela tinha problemas ali no seu relacionamento, mas a questão maior dela não era essa. Então, muitas vezes, a gente tem realmente dificuldade em olhar para nós como profissionais, entender que a questão está ali, que a nossa dificuldade maior, que o nosso estresse provém do nosso trabalho. É muito difícil admitir que você está sofrendo por fazer algo que você ama fazer. É difícil você admitir e enxergar que você está sofrendo, que você está cansado, que você está adoecendo por fazer algo que você escolheu fazer. Então, eu gostaria de convidar todos a, nos primeiros sintomas, porque ninguém adoece e adquire uma síndrome de um dia para o outro. Nos primeiros sintomas, se você está sentindo muita fadiga, perda de sono, um estresse que nunca acaba, crises de ansiedade. Se você não tem vontade de trabalhar nenhum dia, porque um dia ou outro a gente se sente cansado, você não quer ir trabalhar, mesmo que você ame o seu trabalho, isso é como se todos os dias você tem se sentido assim. Eu te aconselho a buscar um profissional da saúde, a buscar um psiquiatra, a buscar um psicólogo para estar fazendo uma terapia e, de repente, tendo ações preventivas para não chegar num colapso emocional. Muito obrigada, Carol. Agora, então, eu passo a palavra para a Tida, que trabalha no Hospital das Clínicas da Unicamp, que está inserida nesse contexto aí do Sistema Único de Saúde. Tida, fala um pouquinho para a gente quais são as políticas públicas hoje que nós temos dentro do SUS, pensando nessa questão da saúde mental. Pois é. A política de saúde mental do SUS, ela vem passando por uma transformação já há muito tempo, né? Que vem se discutindo essa questão do manicômio, né? E do adoecimento, e como essa instituição manicômio, né? Ela, ao invés de cuidar da saúde mental, muito pelo contrário, né? Ela era o corredor da morte. As pessoas acabavam morrendo dentro do manicômio. Então, o SUS ele está sempre à frente, pensando mesmo em como fazer com que essas questões de saúde elas tenham outros caminhos, de maneira que ela dê uma resposta para a questão da saúde e não da doença, né? E ela trabalha preventivamente. Então, foi pensado no CAPS, né? O CAPS é uma instituição dentro da saúde mental pelo SUS, que foi pensada a partir da questão da falta de resultado, né, das internações aí por questão de saúde mental, e que tinha um olhar mais psicossocial, que era para integrar, e pensando nessa integralidade do ser, do trabalhador, do profissional, né, da população, pensar nele enquanto uma pessoa, um ser de direito, né, que, apesar de ter aí problemas de saúde mental, muitos dos problemas de saúde mental teriam que estar envolvidos e sendo olhados a partir da cultura, do social, do território, né? Então, o CAPS, ele nasce, esse Centro de Atenção Psicossocial, ele nasce pensando na integralização, né, das pessoas e na recuperação dessa saúde mental para uma sociedade mais igualitária, mais justa e do bem viver, né, do bem viver. E aí o que a gente viu com o decorrer da implementação, né, da implantação e implementação do CAPS, o que a gente viu é que a proposta ela é maravilhosa, mas a estrutura do CAPS ela tem deixado o tempo todo a desejar, né? Porque assim a gente tem discutido, às vezes feito algumas discussões na área de saúde mental, que o CAPS ele deixou de ser aquele manicômio fechado para ser um manicômio aberto, mas não por culpa do programa em si, né?
e não por culpa da equipe de trabalho que está lá, mas por uma desorganização governamental, eu acho, inclusive, né? Pela falta de recursos humanos, às vezes a equipe é muito pequena, o território que responde o CAPES é um território intenso, extenso e com grandes problemáticas. Então, ele não vai olhar só para a atenção primária, mas ele acaba pegando casos muito complexos. E isso dificulta, inclusive, a questão do atendimento. E passou a ser um espaço de medicalização. Então, assim, se a gente pensou, olha, não vamos mais usar os manicômios como acúmulo de pessoas, como objetos que eram utilizados, mas vamos fazer com que o CAPES, as pessoas consigam se socializar e reintegrá-las nessa sociedade onde ela está inserida, a partir do território, ele acabou não dando conta disso. Então, nós temos um déficit, a gente precisa rediscutir o papel dos CAPES, né? E aí, aquela pessoa, como disse a Carol, né, ela está com estresse de trabalho, um cansaço acumulativo de várias questões, pensando nessa integralidade. Não é um caso de pessoas que têm aqui para um CAPES, por exemplo, o AD, álcool e droga, porque às vezes a pessoa não está. Mas a vaga que tem possível de encaminhamento para ela, às vezes é num CAPES AD. E aí ela chega lá, ela não se encontra. É um não lugar para as pessoas que estão sofrendo da saúde mental. Então, é preciso pensar nisso, né? É preciso rever esse espaço, é preciso discutir, inclusive com os usuários que participam lá, né? Como é que a gente reconstrói esse espaço, né? E esses profissionais, porque quem cuida desses profissionais que estão lá? Na sua grande maioria também, é uma minoria para tratar de um número extenso de pessoas. Então, assim, é preciso que o usuário também, aquele que participa do CAPES, que vai lá, que ele possa também fazer essa cobrança na questão da melhoria desta política pública. Porque hoje é uma política pública extremamente importante, né? A gente está vivendo aí a questão pós-pandêmica e que não está resolvida para nós ainda. A gente tem que pensar no luto. O quantas pessoas morreram e quantas pessoas perderam seus entes queridos, às vezes a família inteira, para a Covid, e que não conseguiu sair desse luto ainda e tem que fazer todo esse enfrentamento. E, com isso, com certeza, estão, logicamente, os educadores. Então, como é que a gente faz? Porque é sobreposição de sofrimento, né? Então, é preciso pensar nessa sobreposição de sofrimento e não esquecer nunca de olhar a integralidade deste cuidador, deste educador, desses profissionais que estão na linha de frente, né? E aí a psicologia tem um papel importantíssimo, eu acho. Assim. Então, assim, a gente precisa repensar nas equipes, né? Nas equipes multiprofissionais, na intersetorialidade, né? E na interseccionalidade do trabalho, né? Então, acho que é importante a gente trazer tudo para isso. E aí tem o exemplo dos NASFs, né? Que vem pensando aí uma forma de trazer todos os outros setores e a multiprofissionalidade para discutir a realidade dos territórios, né? Então, é um trabalho bastante interessante. Nós agradecemos a Carol e a Tida por considerações tão importantes. Pensar na saúde integral do indivíduo, né? Pensar que o direito à saúde é um direito subjetivo estabelecido na Constituição Federal de 1988 para todo cidadão brasileiro. Pensar numa reestruturação e no fortalecimento do Sistema Único de Saúde enquanto um equipamento social de extrema relevância para a saúde de toda a população brasileira. Esse é um ponto extremamente relevante para que a gente possa pensar e discutir políticas públicas de saúde mental, de saúde integral de toda a população brasileira, em especial os educadores, os profissionais da educação, que é o tema do nosso Educação em Debate de hoje. Bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Não sai daí que a gente volta já. Educação em Debate.
História, seu programa sobre literatura infantil. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Educação em Debate. Voltamos agora com Educação em Debate, o programa para quem gosta de pensar e refletir sobre educação. Nesse último bloco, nós vamos conversar um pouquinho mais com a Carol e com a Tida, que estão conosco aqui num diálogo muito importante sobre saúde mental dos profissionais da educação em tempos adversos. No bloco anterior, nós conversamos um pouco sobre as políticas públicas para a saúde no nosso país. A Tida comentou um pouquinho para a gente a respeito do NASF, a Carol falou para a gente a respeito da síndrome de Burnout, sobre o acolhimento dos profissionais da educação, sobre se compreender como um ser humano integral e sobre a importância de pensar espaços formativos para discutir a questão da saúde mental dos profissionais. Bem, agora nós vamos retomar a nossa conversa e eu gostaria que você, Tida, iniciasse falando um pouquinho para a gente a respeito do NASF, que foi uma questão que você trouxe para a gente no nosso bloco anterior, e também vocês dissessem para a gente quais são as estratégias possíveis para cuidar da saúde mental. Bora lá? Bora lá. Então, nós terminamos, eu terminei minha fala falando sobre o NASF, né? Que é esse núcleo de atenção à saúde familiar e que foi um programa também pensado, né, pelo SUS, pensando nessa integralidade de atenção à saúde e que ele sofreu um desmonte, né, com esses últimos anos. Houve um desmonte de tudo, né, das políticas públicas em geral, e que agora a gente começa a resgatar isso. E, para minha alegria, eu fiquei sabendo, né, que Campinas, então, NASF, que é um programa de origem federal, né, Campinas municipalizou isso e está retomando esse trabalho, que é um trabalho importantíssimo, porque é um trabalho onde a saúde ela não vai olhar o território e olhar a sua população e trabalhar apenas com a saúde mental a partir do profissional de saúde, mas ela vai trabalhar com a questão da intersetorialidade e a questão de trazer consigo todas as outras secretarias, representantes de outras secretarias, para pensar a integralidade desta população naquele local de território. Então, isso é de extrema importância, né? Isso é muito bom, porque a população, que é o maior interessado, né, nesse trabalho também, ele pode contribuir, ele pode ajudar, ele pode dar sugestão para o NASF, né? E falando disso, né, pensando um pouco nessa questão de quais seriam as estratégias para a gente melhorar essa questão da saúde mental pós-pandemia, né? Eu volto aí no projeto Paideia, que foi um projeto maravilhoso, que nasce aqui em Campinas, né, o projeto Paideia, e que ele toma esse caminho federal, né, ele se institucionaliza federalmente, e depois ele volta repassando pelas 3 esferas, e que ele discute muito o papel do profissional e do cuidado com o profissional, né? Então, assim, é a clínica ampliada, é aquela clínica que o NASF faz isso agora, né? Que ele olha o território e ele vai buscar um pouco isso, pensando, então, no além, no extramuro, no que está para além do muro também, e isso é integralidade, né? E uma das coisas bacanas desse projeto é que tem uma experiência que eu vou falar no meu campo, né, no campo da saúde, mas que é o CRT de Campinas, que hoje eu já não sei dizer exatamente, mas quando eu trabalhei muito próximo com o CRT, eles tinham um dia na semana, que era sempre às quintas-feiras, que o serviço estava fechado no período da tarde, porque era o momento de encontro dos profissionais, era o momento de escuta qualificada, era o momento de fala, de voz e de lugar de fala. Então, os profissionais podiam ali, naquele momento, colocar todas as suas questões, olhando a partir da integralidade, né? E eu acho que isso falta
né, no espaço da educação hoje. É preciso que a escola repense isso também. Em que momento a gente pode ter um encontro que não seja só de formação? A formação é extremamente importante, mas falar de si, fazer escuta qualificada também é formação. E é produção de conhecimento e de troca. Então, eu acho que esse momento é essencial para a educação, né? A gente ter grupos operativos de trabalho, né? E pensar que esse profissional ele não precisa ficar se medicalizando o tempo todo, se afastando, né? O tempo inteiro tendo que pegar atestado e sofrendo individualmente. Se pode ter um momento coletivo de se pensar na problemática e coletivamente pensar nessa solução também. Nós agradecemos a Tida pelas suas considerações, os seus esclarecimentos, e vamos passar agora para a Carol falar um pouquinho para a gente sobre as estratégias possíveis para a saúde mental. Foi muito bom ouvir a Tida falando, né? Porque realmente esse ir através do muro é o que nós precisamos na educação. De uma forma geral, eu vou falar com a minha experiência, que é a educação infantil, eu sou agente de educação infantil. Nós temos em torno de 70 funcionários na unidade em que eu trabalho. Temos uma gestão muito humana, temos uma gestão muito acolhedora, só que o campo de trabalho deles não é a saúde mental. Então, chegam casos, chegam situações ali para eles em que eles nos acolhem, eu vejo eles fazendo isso o tempo todo, só que eles têm as limitações em relação a isso, né? Então, seria muito importante a gente abrir espaço. A Tida falou sobre formações, sobre trazer pessoas para falar sobre momentos de escuta, momentos de fala, e nós não temos esse espaço, nós temos poucos dias, nós temos um calendário a ser seguido, né? E temos poucos dias nesse calendário de formações, de RPA, em que a gente acaba usando tudo isso para se programar para fazer algo diferente para a criança, para ter uma formação com o que trabalhar de diferente, para trazer novos olhares, porque o nosso trabalho ali é cuidar da criança, da integralidade, é o educar. Só que nós também estamos ali na escola, e isso precisa ser visto. Nós somos seres humanos ali na escola, com as nossas questões, com as nossas demandas, com as nossas dificuldades, que são ali dentro e fora dela. Inclusive, a falta de recursos humanos que nós temos que lidar. Isso seria ter um profissional da saúde mental dentro das escolas, seria de extrema importância. Isso seria uma troca, inclusive, com a rede, porque você coloca um profissional que vai cuidar dos seus profissionais da educação e eles vão deixar de pegar atestados, porque eles vão adoecer menos. E quando um funcionário, eu estou ali na escola todos os dias, quando um funcionário adoece, ele precisa de um afastamento, nós já temos falta de funcionário normal, já não temos na unidade que eu trabalho, eu acredito que falta 3 a 4 funcionários. Então, nós já temos esta demanda. E quando alguém se afasta, é um a menos na equipe. Além daquela pessoa estar adoecida, é uma pessoa a menos que alguém vai ter que se sobrecarregar para cobrir aquela pessoa. Então, colocar um profissional para cuidar dos seus profissionais da saúde, principalmente nesse quesito da área da saúde mental, seria uma troca, seria muito importante, inclusive para a rede, porque é um buraco infinito essa questão de recursos humanos nas escolas, né? Nós vemos isso no dia a dia. Então, trazer formações é importante, porque hoje nós não temos formações em relação à saúde mental, a como lidar, a como você perceber o seu corpo, porque o nosso corpo fala, a como você lidar com algumas situações que talvez parecem ser bobas, mas que estão mexendo com você ali no seu dia a dia. Até um tempo também, não só de formações, mas de escuta. Na pandemia, nós tivemos essa oportunidade de fazer algumas reuniões com escuta, porque a gestão entendeu que era extremamente necessário. E foi tão valioso, foi tão importante para o grupo. Nós não tínhamos nenhum profissional da saúde mental, mas nós tínhamos nós ali falando um com o outro sobre as nossas angústias daquele momento. E aquilo foi libertador para todos nós que estávamos ali. Então, esse momento de escuta ativa, de escuta com qualidade, é importante olhar para o profissional como um todo ali na unidade, mas é importante olhar para ele como um indivíduo também. Então,
ações preventivas. Eu diria que o mais importante de tudo seriam ações preventivas. O cuidar desse profissional antes que ele realmente adoeça, antes que ele queira um afastamento ou que ele precise de um afastamento, né? Nos corredores da escola, a gente escuta muito o pessoal comentando: nossa, eu não vejo a hora de me aposentar. Eu estava comentando com as meninas, quando eu entrei na educação, dava o tempo de aposentadoria e o pessoal continuava trabalhando, né? E hoje a gente vê pessoas muito jovens que acabaram de entrar já dizendo que querem se aposentar, mas será que essa pessoa realmente quer se aposentar? Essa pessoa não quer ir trabalhar? Ou essa pessoa está adoecendo diante de tudo que ela está vivendo? Ela não está dando conta da sua sobrecarga. Eu vejo na escola professores com muita capacidade, mas muito frustrados. Porque nós temos, no AG3, por exemplo, 30 crianças para um adulto. E aí o professor prepara uma aula, só que as crianças têm uma outra demanda. Então, ele tem que lidar com o que ele preparou, mas com a demanda das crianças também, né? As crianças hoje estão mais agitadas. Eu consigo fazer isso hoje? Talvez eu não consiga. Então, isso também vai gerando frustrações no profissional, de não conseguir dar tudo aquilo que ele gostaria de dar, o envolvimento afetivo do profissional da educação. Ele é enorme porque, desde o berçário, a criança ela não fala, mas o corpo fala. As atitudes daquela criança falam. A gente percebe que está acontecendo alguma coisa com a criança a partir de um choro, da mudança de atitude daquela criança na sala de aula. Só que nós somos limitados, né? O pai vai buscar e leva aquela criança embora. Então, esse envolvimento afetivo, ele mexe com o educador. Então, são várias questões que precisam ser abordadas. Como lidar com situações? Eu tive muitas crianças, né, mas um caso em específico de uma criança que relatava para mim que estava passando por questões muito difíceis em casa. Eu não posso falar aqui, mas assim, coisas que eram muito pessoais. E que eu ia embora e eu levava aquilo, pensando o que eu posso fazer. Eu levei para a minha gestão para entender o que a gente poderia fazer, porque nós somos limitados, para ajudar aquela criança. Mas sabe aquele desejo de não entregar a criança para a família? Aquele medo da criança não voltar no dia seguinte? Então, não é só sobre as nossas questões pessoais. É sobre tudo que a gente vive ali, no espaço escolar. É todo o nosso envolvimento emocional no nosso trabalho. E isso precisa ser visto. Isso precisa ser olhado. Realmente, nós precisamos, urgente, de medidas, de formações, de profissionais da saúde mental no âmbito escolar. Tanto para nós, como profissionais, como para os alunos, como para os pais. E isso ir se estendendo, porque isso é uma cadeia, né? Então, nós precisamos urgente que esse profissional chegue realmente à escola, para que ele entenda, porque muitas vezes o profissional da área da saúde tem um pouco de dificuldade de entender, porque ele não está ali na escola. Então, como ele entende a demanda de quem está ali? Nós precisamos de alguém que está ali, que entenda aquela demanda. O profissional de saúde, ele recebe pessoas de todos os setores, e ele tem que lidar com tudo aquilo. Nós precisamos ser olhados e vistos de uma forma mais particular. Por nós, pelas nossas crianças, pelos adolescentes e pelos adultos que eles se tornarão lá na frente também. Nós agradecemos a Tida, agradecemos a Carol pelas contribuições que trouxeram para o nosso Educação em Debate de hoje. Certamente precisamos de mais pontes e menos muros. Esse é o nosso papel enquanto profissionais, enquanto seres humanos, né? Acolher, amparar, auxiliar e estabelecer pontes. A fala das profissionais trouxeram grandes e reflexões para todos nós que estamos aqui no estúdio gravando, mas certamente trouxeram algumas considerações para você que está aí em casa. A gente espera sinceramente que o Educação em Debate de hoje possa ter tocado você, que está aí do outro lado da tela, para que você também, ao olhar para uma escola, ao olhar para os profissionais de educação que estão nesses espaços, possa perceber a dimensão humana, a dimensão integral,
perceber o carinho, o afeto e o cuidado que todos nós, que estamos diariamente dentro das escolas, cuidamos das nossas crianças. Cuidar das crianças é cuidar do nosso futuro, é cuidar dos profissionais que vão estar conosco daqui a pouquinho, na saúde, na educação e em todos os espaços da sociedade. E a Prefeitura de Campinas, recentemente, tem uma política que está para ser implementada, que é de assistentes sociais e profissionais da área de psicologia escolar. São cargos que serão criados em breve, pensando sobretudo nessa perspectiva de um atendimento multidisciplinar e integral das crianças. Nós agradecemos à Educa TV pelo convite estendido a nós, ao Teatro Bento Quirino, que nos cedeu o espaço, e você pode rever essa e outras matérias no nosso canal de streaming, o EducaFlix, e nas nossas redes sociais. Saudações a todos e até breve. Educa TV apresentou Educação em Debate. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.